E aí, gente, tranquilidade? Nessa videoaula eu vou falar com vocês um pouco sobre progressão geométrica, tá? Mais especificamente, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a definição e também apresentar a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, beleza? Então, nesse exemplo 1, né, eu pergunto qual é o padrão dessa sequência: 8, 16, 32, 64, por aí vai. Se você olhar com certo cuidado, né, você vai vendo o seguinte, né? Você olha aqui, por exemplo, para o segundo termo. Como que ele é obtido? Basta que eu pegue o primeiro termo e multiplique por quanto? Por 2, eu tenho o segundo termo. Se eu pegar o segundo termo e multiplicar por 2, eu tenho quem? O terceiro termo, que é 32. Se eu pegar o terceiro termo, que é 32, e multiplicar por 2, eu tenho o quarto termo, que é 64. Se eu quisesse o quinto termo, pego o 64, multiplico por 2, vai dar 128, é o quinto termo. E assim eu vou obtendo cada termo os termos, né, da minha sequência. Tudo bem? Uma sequência com essa característica, ela é conhecida como progressão geométrica ou PG, tá certo? O que a definição formal diz pra gente? Uma PG é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real que a gente denota pela letra Q. Tá? Essa letra Q é chamada de razão da nossa PG. Se você olhar para o exemplo anterior, a razão da nossa PG é quanto? É 2, tá certo? De acordo com a definição que foi dada. Uma coisa que é importante destacar é que a razão Q de uma PG de termos não nulos pode ser determinada calculando se o quociente entre um termo qualquer, a partir do segundo, e o termo que o antecede. Assim, se você tiver essa sequência, né, A1, A2, A3, AN-1, AN, isso for uma PG, então vai acontecer o seguinte: o A2 dividido por A1 vai dar a razão que é Q. O A3 dividido por A2 vai dar a razão que é Q. Se eu pegar o A4 e dividir por A3, também vai dar Q. E isso, assim vai até chegar em quem? Se eu pegar o AN e dividir por AN-1, que é o termo imediatamente anterior, eu tenho aqui Q. Tá? Por isso eu escrevi essas igualdades aqui. Tá certo? Aqui você vai notar, né? Eu dei um destaque aqui para essa formulazinha aqui, né? Que A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2, porque ela é muito utilizada para a gente resolver certos tipos de exercício. Tudo bem? Então aqui, né, você fixa bem esse resultado aqui, porque a gente vai utilizar ele no exercício que eu vou fazer com vocês agora. Tá certo? Então vamos a esse exercício. Então, pessoal, esse exercício 1, né, ele diz pra gente o seguinte, ó: determine o número real que deve ser somado a cada termo dessa sequência 2, 4, 5, a fim de que a nova sequência obtida seja uma progressão geométrica. Tá? Então veja bem, né, você tem essa sequência aqui, que não é uma PG. Para verificar isso é só você pegar o 4 e dividir por 2, você vai ver que vai dar 2. O 5 dividido por 4 não vai dar 2. Tá? Então não é uma progressão geométrica. Tudo bem? Ele quer saber quem que eu tenho que somar, né, em cada termo dessa sequência, a fim de que a nova sequência obtida seja uma PG. Então, como que você deve proceder, né, nesse tipo de exercício? O que a gente tem? Né? Vamos escrever o seguinte: seja x o número real a ser somado. Tá? Daí, o que você vai ter? A gente tem o seguinte: vai ter 2 mais x, 4 mais x e 5 mais x. Tá? Então, eu estou somando x em cada termo da minha sequência. Eu quero que isso daqui seja uma PG, então eu vou chamar esse cara aqui de A1, esse cara aqui de A2 e esse cara aqui de A3. Tá? Pelo resultado que eu apresentei para vocês, né, anteriormente, para isso daqui ser uma PG, essa sequência de 3 termos, eu tenho que ter o seguinte: quando eu pegar o A2 e dividir por A1, ele tem que ser igual a quem? O terceiro termo dividido pelo segundo termo. Tá certo? Por quê? Porque se eu pego o A2 e divido por A1, isso me dá Q, que é a razão. Se eu pegar o A3 e dividir por A2, isso também me dá Q. Por isso eu posso igualar nessas duas frações aqui. Agora é só substituir, né? No lugar do A2 eu vou botar quem? 4 mais x. No lugar do A1, 2 mais x. No lugar do A3, 5 mais x. E no lugar do A2, 4 mais x. Tá claro até aí? Tranquilidade, bem trivial mesmo. Agora você vai fazer o seguinte: vai multiplicar esse troço cruzado aqui, né? Porque você tem aqui uma igualdade de duas frações, você resolve como? Multiplicando cruzado. Então você vai ter aqui 4 mais x, que multiplica 4
mais x igual a quem? 2 mais x que multiplica 5 mais x. Coloca sempre entre parênteses, tá? Aqui você distribui, né? Você tem 4 vezes 4, 16. 4 vezes x, 4x. Então vai ficar mais 4x. X vezes 4 vai dar 4x. X vezes x vai dar x elevado a 2 ou x ao quadrado. Tudo bem? Aqui, da mesma forma, 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes x vai dar 2x. X vezes 5 vai dar 5x. E x vezes x vai dar x elevado a 2. Trivial. Corta esse cara com esse. Posso cortar porque se eu jogar esse cara para cá, eu vou ficar com x ao quadrado menos x ao quadrado, que vai dar 0. Então eu posso cancelar logo isso. Vou dar uma melhorada nisso aqui. 4x mais 4x vai dar 8x, né? Mais 16. Ficou aqui. Aqui vai ficar 10 mais 7x. Tá claro? O que tem x vai para um lado, tem número para o outro, né? Que é uma equação do primeiro grau. Então tem aqui 8x, esse 7x vem para cá, menos 7x. O 10 você repete, tá certo? O mais 16 vai para o outro lado, menos 16. 8x menos 7x vai dar x. 10 menos 16 vai dar menos 6. Então, o valor que tem que ser somado em cada termo da sequência é quem? É o menos 6. Se você somar menos 6 aqui, você tem, em cada termo dessa sequência, a sua sequência obtida vai ser uma progressão geométrica, beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre o termo geral de uma progressão geométrica, beleza? Então veja só, né, o termo geral de uma progressão geométrica, você tem que considerar o seguinte, você tem que considerar A1, A2, AN, né, uma PG de razão Q. O termo geral a gente pode demonstrar que é dado por essa fórmula. AN é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Essa fórmula é conhecida como a fórmula do termo geral da PG. Tá certo? Então o enésimo termo, né, ele pode ser calculado você multiplicando o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Tá? Uma observação que cabe aqui é a mesma que eu fiz lá quando eu falei de PA. Né, que o termo geral nos permite escrever, por exemplo, isso daqui. Ó, A9 é A1 vezes Q elevado a 8. Né? Basta que eu substitua n por 9 aqui na fórmula do termo geral. Aí eu vou ficar com A1 vezes Q elevado a 9 menos 1. Que é Q elevado a 8. Da mesma forma eu calculo A40 assim, né? Vai ser A1 vezes Q elevado a 39. O A2021 vai ser A1 vezes Q elevado a 2020, tá? Esse exercício 2, né, ele serve como exemplo para a gente poder ver uma aplicação aí da fórmula do termo geral. Ele caiu no concurso de especialista da aeronáutica, né, no vestibular dele, no concurso de 2020, e ele fala o seguinte: se 1 sobre x é o oitavo termo da progressão geométrica, 9, 3, 1 e por aí vai, então o valor de x é... Aí dá as opções aqui para você poder marcar. Tá? Então como que você procede para resolver esse tipo de exercício? Primeira coisa, você tem que ver os dados, né? O que a gente tem? Temos que o primeiro termo é quem? Eu preciso do primeiro termo, porque eu quero calcular o oitavo termo, para depois eu igualar com 1 sobre x. Né? Então, para calcular o oitavo termo, eu preciso saber quem é o primeiro termo que ele me dá aqui de cara. Né? Eu vejo que é 9. A razão dessa PG, basta que eu pegue o segundo termo e divida pelo primeiro, ou o terceiro termo e divida pelo segundo. Aqui é mais fácil eu pegar o terceiro, que é 1, e dividir por 3. Né? Então vai ficar 1 sobre 3. Trabalha com a fração, porque isso vai dar uma dízima periódica. Tá? Então trabalha com essa fração aí. Essa é a razão. E a gente vê também que o n é 8, né? Porque eu estou falando do oitavo termo. Eu tenho que determinar o oitavo termo para depois encontrar esse valor de x que ele me pede. Tá claro? Então a gente tem isso. Daí, como que eu faço para calcular o oitavo termo? A8 vai ser quem? Pela fórmula do termo geral. A1 vezes Q elevado a 7. Utilizando essa observação aqui. Basta substituir na fórmula n igual a quanto? 8. E aí eu vou ficar com A1 vezes Q elevado a 7. O primeiro termo é 9. O Q é 1/3, que está elevado a 7. Então aqui vai ficar 9. Ou melhor, vamos botar assim logo na forma de potência. 9 é 3 elevado a 2, tá certo? Não é só fatorar o 9.
Aqui eu tenho 1 sobre 3 elevado a 7. 1 elevado a 7 dá 1. 3 elevado a 7 é 3 elevado a 7. Então vai ficar 3 elevado a 2 vezes 1, que dá 3 elevado a 2, dividido por 3 elevado a 7. Né? Divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é 3, e subtrai os expoentes. 2 menos 7 dá menos 5, tá certo? Isso daqui eu posso escrever assim, né? 1 sobre 3 elevado a 5, tá certo? Estou usando isso aqui, ó. A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Regra de potência, tudo bem? Então eu tenho que o oitavo termo vale quanto? 1 sobre 3 elevado a 5, tá certo? Daí é só igualar, né? O oitavo termo é 1 sobre x. Então 1 sobre x tem que ser igual a quem? 1 sobre 3 elevado a 5. Basta multiplicar cruzado aqui, né? X vezes 1 vai dar x. E 1 vezes 3 elevado a 5 dá 3 elevado a 5. Só que 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar quanto? Isso que você pensou, 243. Resposta letra C. Beleza? Agora a gente vai fazer o exercício 3 para poder fixar ainda mais, né, essa fórmula do termo geral. Então, pessoal, esse terceiro exercício, né, ele diz pra gente o seguinte, ó, em uma PG de razão positiva, o terceiro termo é 3 e o sétimo termo é 27. Determine a razão e o primeiro termo dessa PG. Então a gente tem do enunciado o seguinte, o que a gente quer, né? Queremos o primeiro termo e queremos a razão, tá? O que a gente tem? Temos que o A7, ou seja, o sétimo termo, é 27. E o A3, o terceiro termo, vale 3, tá certo? Daqui, eu posso escrever o seguinte, usando a fórmula do termo geral. O A7 vai ser quem? Usando aquela observação que eu dei. A1 vezes Q elevado a 6, tá? Isso é igual a 27. O A3 é A1 vezes Q elevado a 2. Isso é igual a 3, tá claro? Como que eu resolvo esse tipo de sistema? Um caminho é dividir ambas as equações, né? Você tem aqui A1 vezes Q elevado a 7, a 6, desculpa, dividido por quem? A1 vezes Q ao quadrado. É igual a 27 dividido por 3, tá claro? Eu posso cortar esse cara com esse, tá certo? Porque aqui é multiplicação, então eu posso cortar. E dali eu tenho o quê? Uma divisão de potências de mesma base. Repete a base, que é o Q, e subtrai os expoentes. 6 menos 2 vai dar 4. 27 por 3 vai dar 9. Como que eu resolvo essa situação aqui? Eu quero encontrar o valor de Q. Se Q elevado a 4 é igual a 9, então o Q vai ser mais ou menos a raiz quarta de 9. Eu sempre tenho que colocar esse mais ou menos aqui quando esse valor aqui do expoente for par. Se for ímpar, não precisa botar. Se for par, coloco mais ou menos, tá? Então aqui eu fico com isso, né? E daqui o que eu vou obter? Que o Q vai ser mais ou menos a raiz quarta de 3 elevado a 2, concorda? Porque 9 é 3 elevado a 2, basta fatorar. Usando potência com expoente fracionário, eu posso escrever aqui que é mais ou menos 3 elevado a quem? 2 dividido por 4. Aqui eu estou usando isso aqui, tá? Raiz enésima de A elevado a m. É A elevado a m sobre n, né? Estou usando isso aqui daqui para cá. Então eu fico com 2 sobre 4, só que 2 sobre 4, se eu simplificar aqui por 2 e aqui por 2, eu vou obter isso aqui, que é igual a mais ou menos 3 elevado a meio, tá certo? Isso aqui, por sua vez, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 3. Lembra? Porque aqui, usando de novo potência com expoente fracionário, só que daqui para cá, o n aqui vale 2, não precisa aparecer, e o m vale 1, também não precisa aparecer. Então eu posso escrever 3 elevado a meio, raiz de 3. Então eu tenho mais ou menos a raiz de 3, mas como o Q tem que ser positivo, né, que ele fala no enunciado, a minha razão aí é raiz de 3. A partir disso aqui, eu tenho o seguinte, eu quero descobrir o A1 mais A1, aí eu vou usar a equação de baixo que é mais fácil, vezes Q ao quadrado é igual a 3, né? Então eu tenho A1 vezes raiz de 3
ao quadrado. Estou substituindo o valor de Q. Isso é igual a 3. Vai ficar A1 vezes raiz de 3 ao quadrado. Você pode cortar o 2 com a raiz aqui, fica 3 aqui, igual a 3. Então daqui eu tenho 3A1, que é isso aqui, igual a 3. A1 vai ser 3 dividido por 3, que vai dar 1. Né? Esse 3 passa para baixo dividindo. Conclusão, primeiro termo 1 e a razão raiz de 3. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Espero que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um grande abraço, tudo de bom.